Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Vayetze. Nossos sábios nos ensinam que todos os acontecimentos que têm lugar na vida dos nossos patriarcas e das nossas matriarcas representam um grande ensinamento para nós, que somos seus filhos, nós, o povo judeu. E se você não é judeu, você também pode se beneficiar da sabedoria contida na vida dos nossos patriarcas, desde que você esteja atento a essas lições. Vejam que a Torá não é enciclopédia britânica e também não são histórias inconsequentes. Cada um desses passuquim, especialmente do primeiro livro da Torá, de Bereshit, representam a chave da vida, não apenas para aquela geração, mas para todas as gerações. Então voltemos rapidamente ao relato. Yaakov Avinu parte da casa de seu pai, em Beersheba, em direção a Padan Aram. E nesse caminho, ele vê ao longe um poço. E nesse poço se encontravam pastores com 3 rebanhos de ovelhas. Mas o dia ainda era muito cedo. E Yaakov Avinu não conseguia entender por que aqueles homens e os seus animais já se encontravam em volta, do poço, onde eles pretendiam naturalmente tirar a água para os animais. E um diálogo bastante interessante tem lugar por parte do nosso patriarca com esses pastores. Ele já começa se dirigindo a eles como irmãos. A intenção é desmoestá-los, mas Yaakov Avinu é inteligente o suficiente para saber como se aproximar desses homens. Porque Yaakov Avinu pensa que se eles não são os donos dos rebanhos, eles estão roubando os donos, porque ainda era muito cedo. Eles deveriam seguir pastoreando com as ovelhas. E se eles eram os donos, também não fazia sentido, para que ainda tão cedo, o sol ainda a pino, eles se encontrassem já com as ovelhas, com esses rebanhos em volta do poço. Ele pergunta a esses homens e ele obtém a resposta. Na verdade, o poço de água ele é fechado por uma pedra que era pesada demais para que 1, 2 ou 3 pastores levantassem. Eles deveriam se reunir todos para que juntos pudessem retirar, destampar o poço, retirando aquela pedra. Vejam que enquanto Yaakov Avinu está conversando com os pastores, ele vê ao longe Rael se aproximando, chegando após as ovelhas. Ela é responsável pelo rebanho de seu pai Lavan, porque Lavan não tem filhos. E nesse momento a Torá nos diz que Yaakov Avinu faz rolar a pedra e dá água para os animais de Harel. Vejam, meus amigos, Rashi nos conta que Yaakov Avinu retira aquela pedra, que todos os pastores tinham que se reunir para poder retirar, como alguém que tira a tampa de uma garrafa. Ou seja, você tem que fazer nenhum esforço. Mas será que a mensagem da Torá aqui é nos dizer que Yaakov Avinu estava demonstrando que era um homem de força extraordinária? Por acaso ele estava tentando impressionar a sua futura esposa? É claro que não. É verdade que a família de Abraão Avinu era formada de homens muito fortes. E a Torá tem inúmeras passagens que mostram isso. Abraão, Isaac, Yaakov e os 12 filhos de Jacob de fato tinham força extraordinária. Mas os nossos Rahamim nos ensinam que esse fato, da existência de uma pesada pedra sobre a boca do poço se repete todos os dias. Lembrem o que eu disse no início. As mensagens contidas na Torá envolvendo a vida dos patriarcas são eternas e nos oferecem grande sabedoria, pois a pedra aqui representa sobretudo um mau instinto que não permite que nós, seres humanos, nos abasteçamos dessa fonte de águas espirituais, nos privando da felicidade que ela pode nos oferecer. Vejam que nós devemos, nesse caso, então, agirmos como Yaakov Avinu. Ele foi capaz de remover a pedra, não porque ele era simplesmente um homem extraordinariamente forte, mas porque ele era um homem determinado. Ele decidiu que retiraria a pedra. E na medida que ele decidiu, ele pôde fazê-lo. Ele recebeu as forças necessárias, a ajuda de Deus, para poder levar a cabo aquilo que foi, antes de mais nada, uma decisão. Há situações, e todos nós as conhecemos, porque já vimos relatos em programas de televisão, ou lemos no jornal, ou até livros mesmo, nos contam esses relatos, no qual surgem forças que nós julgávamos absolutamente impossíveis de existirem nos seres humanos. Aquela mulher de idade que levantou o veículo retirando a criança debaixo do carro, num ato de heroísmo simplesmente sobrenatural.
Ou então aquela pessoa que, fugindo de uma ameaça, consegue correr por quilômetros e quilômetros e quilômetros sem se cansar. Como é possível que essas pessoas sejam capazes de reunir em certas circunstâncias forças extraordinárias? Justamente porque elas escolhem usá-las no momento de perigo. Quando existe um momento de perigo, aí então nós somos capazes de mobilizar todo o poder que existe dentro de nós, né? E sobretudo a ajuda que nós recebemos dos céus e que nós no dia a dia não utilizamos. Nós, seres humanos, temos esse poder, mas nós não compreendemos isso. Por quê? Porque o Yetzirah, o mau instinto, nos diz: você não é capaz de realizar essa tarefa, é demais para você, desista. Nós somos o tempo todo estimulados pelo mau instinto a nos demonstrarmos incapazes diante de desafios realmente importantes. Mas nós temos dentro de nós aquelas forças. E a única coisa que é necessário para fazer uso delas é, sobretudo, tomar a decisão. Quando nós decidimos, nós nos esforçamos. E na medida que nos esforçamos, mobilizamos as forças que existem dentro de nós, mas a ajuda necessária que vem dos céus. Então, em princípio, nós devemos enfrentar todos os desafios que são colocados nas nossas vidas. Por quê? Porque nenhum desafio que chega até nós é maior do que a nossa capacidade. E por isso mesmo o sucesso está próximo de nós, está diante de nós. Me permito mencionar um pequeno relato da Torá que nos conta do dia que o Heved coloca Moshe Rabbeinu num cesto no rio Nilo. E o cesto de Moshe está descendo o Nilo e passa pelo palácio do faraó. E quem é que está ali se banhando? Bate, a filha do faraó. Ela vê distante o cesto de Moshe e ela sabe que não é capaz de alcançá-la com a mão. Mas ela toma a decisão de pegar o cesto porque ela sabe que ali tem uma criança. E o que acontece? O que acontece é um milagre relatado por um Midrash. O braço dela se estende até a metade do Nilo e ela consegue salvar Moshe Rabbeinu das águas do Nilo. Ou seja, quando Batia decidiu que era capaz de fazer, mesmo sabendo que apenas estendendo o seu braço e a sua mão, como normalmente qualquer pessoa faria, ela não seria capaz, ela não duvidou da sua capacidade, mesmo que racionalmente ela soubesse que isso não era possível. Quando ela decidiu estender o braço, o resto foi feito por quem? Por Akadosh Baruch Hu. E a Torá registra esse milagre. Moshe foi retirado das águas do Nilo por Batia, filha do faraó, num imenso milagre, no qual ele estendeu o braço até a metade do rio Nilo e retirou a criança dali. E é essa justamente a reprovação que a Avinu está fazendo aos pastores. Porque vocês não tentaram remover a pedra. Dizer que simplesmente vocês não podem não é um argumento suficiente para não mobilizar as forças que vocês têm para realizar essa tarefa. Ou seja, tente novamente e veja que você pode fazer. Yaakov nos ensina que mau instinto representa justamente as provações. Além de Hashem enviar ao homem desafios para que nós possamos evoluir, o Yetzirah, o mau instinto, ele também nos submete a provações, sempre com o objetivo de nos derrotar, de fazer com que nós percamos a nossa autoestima. Mas vejam, meus amigos, nenhum desafio, nenhuma provação que chega ao homem é mais pesada do que a sua capacidade de suportar. E essa é uma lição muito importante para as nossas vidas. Nada que chega até nós deve ser encarado como impossível de ser realizado. Então nós devemos tomar a decisão de superar aquele desafio. E é isso, inclusive, que faz o povo judeu um povo diferenciado. Nós, judeus, não reconhecemos impossibilidades. Aonde ninguém foi capaz, nós vamos lá e realizamos. Por isso que Israel é um estado de tamanha inovação nos campos da tecnologia e do pensamento. Nós, judeus, partimos sempre do pressuposto de que nós somos capazes de realizar. Onde a maioria das pessoas só vê impossibilidade, incapacidade, nós encontramos as forças para nós podermos realizar. Né? Por quê? Porque nós não nos deixamos orientar pelo mau instinto, não nos deixamos enredar, né, pelas armadilhas do mau instinto.
né, que nos diz que nós não somos capazes de fazer. E eu disse no início, a Torá é a chave da vida, não apenas para aquela geração ao qual o relato, a narrativa da Torá se refere, mas para todas as gerações. Qual é a chave da vida para enfrentar os desafios? Tomar a decisão, fazer o esforço necessário. Porque a vida, meus amigos, nunca é fácil. Não existe vida fácil. Nós não fomos trazidos a esse mundo para ter uma vida fácil. E quando você vive assim, reconhecendo as dificuldades, mas que você é capaz de superar esses desafios, então você pode encontrar verdadeiramente a felicidade. Você pode alcançar a felicidade. Nós, judeus ortodoxos, podemos desfrutar dos prazeres da vida. Muitos judeus liberais acreditam que nós nos privamos dos prazeres, mas isso não é verdade. Pode haver algo mais prazeroso do que tomar um bom vinho feito de uvas de Israel num kiddush de Shabbat, e nesse mesmo kiddush comer um salmão maravilhoso ao lado da sua família, um divrei Torá na mesa de Shabbat. Existem muitos prazeres que nós podemos gozar. Mas o mais importante é nós sabermos qual é a meta da vida. O mais importante é nós sabermos que todas as coisas materiais não são mais do que meios para que nós possamos realizar o objetivo das nossas existências. E nesse sentido, é muito comum ver pessoas que têm toda uma existência na miséria material ou espiritual, e no final da vida elas descobrem que tinham na parede das suas casas, e vejam, isso é uma metáfora, que elas tinham um tesouro escondido. Se eu tivesse agido de uma outra forma, estaria descoberta. Se eu não tivesse me dedicado excessivamente a esses outros objetivos, tivesse dado mais tempo à minha família, enfim, as pessoas lamentam pelos erros que elas cometem, ou seja, elas tinham um tesouro nas suas mãos, ou enterrado na parede das suas casas, e elas não acessaram. Por quê? Porque elas fizeram as escolhas erradas, ou simplesmente não fizeram as escolhas porque tinham medo de não serem capazes de alcançar os objetivos. Yaakov, Avinu, nosso patriarca, nos ensina que nós devemos, sobretudo, acordarmos desse torpor que a humanidade vive, de tantas impossibilidades, e nós, sermos aquilo que realmente nós podemos ser, a imagem e semelhança de Deus no mundo, para que dessa forma nós possamos viver felizes. Felicidade está ao alcance do homem também aqui no Olam Habá, para que nós possamos ser verdadeiramente livres, porque a verdadeira liberdade é aquela que nasce da consciência da meta da vida, dos objetivos da existência e, sobretudo, vivemos como homens íntegros, meus amigos. Vai!